Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Estamos começando nosso papo de quarta mais uma vez. Eu queria já convidando todos já que pudesse estar conosco aí, confirmando o nosso áudio, confirmando a imagem, se está tudo ok. Se você quiser e puder, já convide outras pessoas também, envie esse link para outras pessoas, para que possam estar participando conosco nessa live de hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre o movimento dos desigrejados. Vamos ter mais uma vez aqui o pastor Idauro Campos, que escreveu um livro sobre esse assunto, que vai estar falando conosco, que vai estar batendo esse papo de quarta-feira conosco sobre esse movimento que tem crescido muito, não somente no mundo, mas no Brasil também, e que tem se disseminado em inúmeras igrejas. Então eu queria te convidar para que você estivesse conosco nesse momento. O pastor Idauro daqui a pouco já vai estar aqui e nós vamos estar juntos nesse papo de quarta-feira. Então, só aguardando um pouquinho os irmãos entrarem para que nós possamos estar todos juntos nesse momento. Meus irmãos, então, só aguardando o pastor Idauro entrar, nós já começamos então o nosso papo de quarta-feira, já batemos esse papo, conversamos então sobre esse assunto que tem crescido muito em nossas igrejas, infelizmente tem crescido muito, é um assunto que tem sido tratado, está sendo tratado nas igrejas, mas esse movimento tem crescido, essa vontade de não congregar, essa vontade de não estar em comunhão com os irmãos. Então eu queria pedir que você convidasse as pessoas agora para participar dessa live. Por favor, você que tem alguns amigos, coloque os seus grupos aí, também nos grupos da igreja, coloque aí para que as pessoas possam estar conosco nesse momento, participando dessa live de hoje conosco, estando junto conosco nesse papo de quarta-feira com o pastor Idauro Campos. Só aguardando ele, para que a gente possa já conectar e possa já começar essa conversa com o pastor Idauro. Só um momentinho que nós já vamos conectar com o pastor Idauro aqui. Quero dar um abraço a vocês que estão entrando. Um abraço ao pastor Mateus que está aí com a gente. Mateus, a gente vai chamar você aí para fazer uma live também. Queria depois marcar com você sobre isso, para a gente bater um papo de quarta também aqui sobre o tema de música, onde o pastor Mateus vai estar conosco. Meus irmãos, eu só estou guardando o pastor Idauro. Aí, Mateus, já tem um fã, já tem fã aí, hein? Meus irmãos, teve probleminha com o pastor Idauro lá, com a internet dele, mas já estão me conectando. Só um momentinho, só aguardar um pouquinho. Não tá travando não. É porque eu tô mandando mensagem para ele, gente. Aí como eu mando mensagem para ele, acaba que eu saio aqui. É que eu preciso, só tô esperando ele conectar. Só esperando ele conectar que ele me pediu aqui. Aí, pronto. Chegou. Já mandamos já, porque como eu saio aqui para mandar mensagem para ele, aí acaba que dá travada aqui. Ô, pastor? Oi, tudo bom, Tassi? Tudo bem? Eu só não tô conseguindo te ver. Você tá me ouvindo? Não, eu tô ouvindo bem. Eu só não tô conseguindo te ver. Deixa eu ver aqui. Pronto. Fechado. Agora Pronto? sim. E Sim, aí, tá me sim. escutando bem? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. E só viu aqui o volume? Sim. Pronto, fala alguma coisa aí.
Beleza, tá ouvindo agora? Tranquilo? Estou ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Então, fechado. Pastor, eu quero te agradecer mais uma vez por você estar conosco aí, por ter Prazer. essa oportunidade, esse privilégio de poder estar com a gente de novo. Essa conversa de hoje é interessante que ela começou a se dar pelo fato da última pergunta da nossa última live não conseguir ter Foi, respondido. Aí foi. acabou que a partir disso, então, a gente marcou uma outra live e vale muito a pena porque a gente marca uma outra live agora para falar sobre um assunto aonde você escreveu um livro sobre isso. Eu queria já até mostrar os seus livros aqui. Esses Sim. livros aqui é do pastor Idauro, que fala sobre a reforma. Nós temos também um livro sobre os avivamentos. Esse livro aqui é muito bacana, eu tenho um carinho muito bacana por ele, porque tem dedicatória aos alunos, da qual eu faço Foi. parte e estava naquela turma. E Exato. nós temos agora. E esse livro aqui é o livro da primeira edição, que nós vamos conversar hoje sobre desigrejados. Se você não tem, pastor, você está com o livro da nova edição? Isso aí. Esse é o livro dos desigrejados que o pastor Idauro Campos escreveu. Se você ainda não tem esse livro, vale muito a pena você ter. Pastor, aonde que as pessoas conseguem comprar esse livro aí? Otácio, em todas as livrarias, CPAD, Saraiva, toda livraria evangélica trabalha com esse livro, vende os livros todos. Que todos estão pela BV Books agora, né? Quando foram publicados, foram pela Contextualizar. E agora pela BV Books, então qualquer livraria, e inclusive também pelo site. Ok. Você sabe, falou do livro que Desigrejados e reavamentos, R$ 35. E desafios, pressão. R$ 20. Pressão. Então nós temos esse livraço aí do pastor, tive o prazer de ler essa primeira E a edição. Amazon, né? A Amazon vende com preços muito interessantes também. Ah, bacana, tá na Amazon, legal, Tá? legal. Então hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre o movimento dos desigrejados que tem crescido muito na sociedade. Nós vamos bater esse papo hoje, nós recebemos algumas perguntas também aqui, pastor, e nós vamos fazer essas perguntas. Eu queria desde já começar então o nosso bate-papo, porque a gente tem Sim. aí um limite, né, da nossa live. Então eu queria te perguntar o que de fato é um desigrejado, em que eles acreditam, o que eles validam, o que eles não concordam. Queria que você pudesse dar para a gente aí um apanhado geral sobre essa questão dos desigrejados. Basicamente, Otávio, a melhor maneira da gente compreender, né, o ator social que é identificado hoje pelo nome de desigrejado é quando você compara com os antigos desviados, que era uma categoria conhecida nossa. Né? Os desviados eram aqueles que rompiam com a igreja, mas rompiam também com a conduta cristã. Né? O desviado era aquele que tinha tido uma experiência dentro da igreja, uma experiência de convencimento ou de um certo encantamento com a mensagem do evangelho, com a presença dos crentes, com a frequência ao templo, e depois ele, por alguma razão, ele perde esse fôlego e ele se desvia, digamos assim. E nesse desvio, ele rompe com a conduta cristã, ele rompe com a moral cristã. Então, as antigas práticas dele, ele termina retornando. Esse é o desviado. O desigrejado não. O desigrejado típico, ele é aquele que rompeu com a instituição, ele não quer mais congregar, apresenta algumas razões para isso, mas ele mantém aquilo que a gente chama na teologia reformada de piedade, ele mantém a piedade cristã. Então ele é alguém que mantém o seu hábito de oração, ele mantém a sua leitura bíblica, ele até celebra a ceia com outros desigrejados ou com a família. O problema dele, eles costumam dizer que o problema deles não é com Deus, o problema é com a igreja, é com a instituição. Então essa é a grande diferença desse novo ator social para o antigo. O primeiro rompia com a igreja, rompia, digamos assim, com Deus também, não quer saber de nada. Né? O desigrejado não. Agora, é fato, e aí é o cuidado que tem que se ter, que existem muitos desviados que não gostam de ser taxados como tais e se escondem debaixo do manto dos desigrejados. Mas, na verdade, o cara é desviado, ele não tem nenhuma conduta piedosa. O verdadeiro desigrejado é aquele que mantém uma conduta cristã, a despeito de sua frequência na igreja. Então a gente pode dizer que, de fato, um desigrejado ele é um cristão? A gente pode falar assim, afirmar dessa forma? Pode. Eu não tenho dúvida de que grande parte dos desigrejados são cristãos, até por aquilo que eles professam, assim, o centro do cristianismo é professado pelos desigrejados, né?
O que a gente tem que entender é como foi o processo de desencantamento institucional, o que levou essa grande quantidade de pessoas a desistir de congregar e porque se encontram nessa situação de rejeição absoluta à frequência eclesial. Mas que eles são cristãos, grande parte são. Aqueles que têm uma conduta que não é cristã, a conduta já fala por eles, né? Eles não são mesmo. Agora, grande parte, o grosso do movimento é constituído de gente crente. Bacana. Pastor, o senhor escreve no seu livro e algumas das suas palestras, você coloca que o número dos desigrejados tem aumentado a cada ano que passa. Segundo o IBGE, Sim. em 2010 tinha 4 milhões de pessoas, em 2016 Isso. 9 milhões e em 2019 10 milhões. O que tem Sim. proporcionado esse aumento exorbitante? É má teologia, corrupção das igrejas, falência das instituições religiosas? O que tem proporcionado isso? Ô, Tácito, na verdade, tudo isso um pouco, né? Quando a gente vai estudar o movimento, né, e eu pude pesquisar durante 3 anos o movimento dos desigrejados, o que eles alegam são, na verdade, 2 grandes problemas que eles encontram dentro das instituições, que os levaram a desistir de congregar. O primeiro era a autoridade excessiva, um autoritarismo por parte da liderança. Então você tem um grupo de desigrejados que alega ter sofrido na mão de pastores autoritários, pastores que eram inescrupulosos, eles assim alegam, pastores interessados somente em usá-los como massa de manobra, às vezes até como projetos de poder, muito se enriquecendo em cima de uma grande massa pobre da igreja, e esses desigrejados, sentindo-se usados, explorados, eles terminaram saindo. Mas não é só contra pastor, não. Existe também essa decepção contra o autoritarismo de presbíteros, de diáconos, de líderes de louvor, de regentes de coral. É toda forma de autoridade que eles consideraram abusiva e excessiva, né? Então esse é um tipo. Agora, há uma outra decepção também ligada, aliás, há um outro tipo de decepção que está muito próxima dessa, que não é uma decepção com a liderança, mas uma decepção com a teologia da igreja. Sim. São desigrejados, pois eles entraram na igreja acreditando naquele discurso de que eles iriam prosperar, que eles iriam ser curados de todas as enfermidades, que deixariam a pobreza, que iam prosperar e conquistar o seu melhor na terra, né? o mel, a terra que emana leite e mel, e com o tempo eles perceberam que a teologia da prosperidade funciona, mas pastor apenas, não para eles, né? Então eles saíram decepcionados com a teologia da igreja. Aí não é tanto uma teologia, uma decepção personalizada, mas é uma teologia, uma decepção com a teologia. Então esses decepcionados formam um tipo de desigrejados. E os outros desigrejados são aqueles que eu agrupo e categorizo na obra, no livro, de críticos do sistema. São pessoas que alegam que não tem nenhuma decepção com a igreja, com o pastor. Ao contrário, dizem que são até amigos do pastor, né, amigas do pastor e tudo. Só que eles disseram o seguinte: não, eu fui lendo os evangelhos, lendo a Bíblia, e eu compreendi que a Bíblia que lá está nas páginas do Novo Testamento nada tem a ver com a igreja institucional. Então, eu não quero mais esse modelo contemporâneo de igreja. Então, você tem críticos do sistema e decepcionados. A Cristiane até colocou que ela conhece aqui, muitos que alegam que não existe hierarquia na igreja. Então, seria essa a informação que eles afirmam? Não há hierarquia na igreja? Sim. Os desigrejados têm uma crítica muito contundente à hierarquia dentro da igreja. E aí, Otácio, a gente precisa... Todo movimento, quando você vai estudar, você tem que colocar uma lupa em cima. Você tem rebeldes no meio? Tem. Você tem rebeldes que, mesmo que tenha um pastor que não seja autoritário e não seja opressor, eles vão desrespeitar. Porque o problema deles é com qualquer forma de liderança. Até uma liderança boa, branda, saudável e bíblica ele não quer. Ele não quer ser liderado. Então, existe esse tipo de desigrejado.
Senão a gente coloca todos eles, nossa, todos eles são pobres coitados. E não são, não. Aham. Tem muita gente complicada no movimento. Mas tem muita gente séria que realmente foi explorada. E, então, esses aí alegam que a igreja ficou por demais hierarquizada, verticalizada e não horizontalizada, que seria mais ou menos a proposta do Novo Testamento. E por isso, então, deixaram a comunidade. Você coloca, pastor, no seu livro alguns relatos verídicos de pessoas que passaram por dificuldades dentro da igreja. E um dos relatos que me marcaram foi um relato de um rapaz que se doou muito à igreja, até financeiramente, e no final das contas ele não recebeu aquilo que tinham prometido, e ele viu o pastor dele prosperando e ele empobrecendo. Então, se a gente for destacar, seria a teologia da prosperidade, que é totalmente danosa. Seria ela que a gente pode falar? Seria. Só aumentar aqui, só um minutinho. Sim. Sim, seria assim. Grande parte dos críticos, né, e também daqueles que se decepcionaram com a igreja, tem na teologia da prosperidade o seu principal problema, né? Porque eles ouviram esse discurso e fizeram campanhas, obedeciam rigorosamente o que o pastor ordenava, e eles perceberam que, a despeito do esforço, das campanhas de fé e de muito dinheiro alocado nessas igrejas, eles não conseguiram prosperar. Então aí também você vê um problema, né, que é a questão daquilo que eles estavam buscando também, né? Até porque a teologia da prosperidade, para funcionar, para ter alguém que proponha e ela funcione, tem que ter alguém na outra ponta que aceite e que queira isso. Então, nós não estamos falando aqui de vítimas apenas. É claro, e inclusive aí eu gostaria de citar um livro que foi fundamental para a pesquisa, que foi um livro da Marília, de Marília Camargo César. Aliás, Marília de César Camargo. A editora Mundo Cristão, Feridos em Nome de Deus. Na pesquisa da Marília, quando ela vai pesquisar as pessoas que saíram das igrejas, o público predominante pesquisado por ela era um público da classe média alta paulista. A Marília, então, ela quebra a coluna vertebral do argumento de que os vitimados, né, são sempre pessoas assim, pobres, quase que ignorantes, sem defesas intelectuais. Não. É claro que a grande maioria é isso mesmo. Mas você também tem gente formada na USP, formada nas melhores universidades de São Paulo, que se converteram e caíram, né, na lábia de um pastor que trabalhava com a teologia da prosperidade. Então você perceba que o poder de manipulação que alguns líderes têm é tão intenso, tão grande, que até quem, em tese, tem defesas intelectuais, não consegue e termina sucumbindo. Caramba, bacana. Só pode repetir o nome desse livro para que as pessoas possam... Feridos em Nome de Deus, da Marília de Camargo César, a editora Mundo Cristão. Bacana. Pastor, uma outra pergunta aqui. Você afirma no seu livro também, em algumas palestras, que o movimento dos desigrejados é um reflexo da pós-modernidade. Por que você afirma isso, afirma essa questão? Sim, porque olha só, na pós-modernidade você tem um fenômeno que é todas as instituições, elas são repensadas na pós-modernidade, né? Sim. Porque para a gente poder chegar na pós-modernidade, a gente tem que pensar na modernidade, né? Sim. O que inaugura a modernidade, a chamada era moderna, é o predomínio da razão, né? A igreja deixou de ser a detentora da autoridade, porque na Idade Média a igreja fazia uma afirmação e essa afirmação era verdadeira. Por isso os problemas que a igreja teve com as ciências, né? Porque os cientistas faziam afirmações baseadas na observação, no empirismo, né? Na experiência, e chegava a determinadas conclusões. Quando essas conclusões colidiam com verdades da igreja, né? Mesmo sendo no campo da ciência, a igreja queria se meter, porque a autoridade era da igreja, né? O Papa falava, era verdade. A modernidade mudou esse eixo. O eixo deixou de ser proferido, a verdade deixou de ser proferida pela igreja e passou a ser proferida pela ciência.
Apesar dessa mudança de igreja para a ciência, a ideia de uma fonte de autoridade permaneceu. Apenas mudou de vetor. Saiu dos domínios da igreja e foi para os domínios da ciência. Na pós-modernidade, não tem verdade absoluta. Nem a ciência é uma verdade absoluta para a pós-modernidade. E aí, nessa onda, nesse movimento intelectual, todas as instituições são repensadas. O Estado, a família, a sociedade, a igreja termina também sendo uma instituição que é chamada para ser repensada e ser ressignificada, né? E em todas as instituições, na pós-modernidade, sofre com crise de deserção. Partidos políticos minguam, perdem sua relevância, né? A cidade ela é repensada, né? Os modelos de família são repensados. Quem garante que o modelo de homem e mulher, conforme nós cristãos acreditamos, à luz da Bíblia, é um modelo verdadeiro? O pós-moderno, ele repensa essa instituição que para nós tem a origem em Deus. Ele diz que não, a família é uma constituição social e, portanto, pode ser repensada. Então, a igreja, ela entra também nesse rastro de instituições que precisam ser repensadas, né? E o movimento dos desigrejados, ele nada mais é, Otácio, que a versão religiosa protestante dessa crise institucional que todas as instituições enfrentam. Clubes, partidos, políticos. Eu lembro quando eu era garoto, década de 80, você nem era nascido, né? Uma das formas da gente localizar as pessoas era nas suas identidades políticas, né? Hoje em dia, até que está voltando, porque por causa do esquema de corrupção que aconteceu no Brasil, o Brasil ficou polarizado. Então esse discurso de direita e esquerda voltou muito forte. Mas na década de 90, esse discurso tinha desaparecido, porque havia uma crise de identidade política, né? Fruto da pós-modernidade. Então, a convicção eclesiástica, ela é também alvo desse eterno repensar que a pós-modernidade propõe. Entendi. Pastor, o Rafael ele faz uma pergunta aqui interessante. Ele fala, o senhor acha que esse movimento de desigrejados criará uma nova ruptura ou é somente uma onda que vai passar? Olha, Rafael, antes de tudo, um abraço para você, para sua mãe, para sua família, né? Na história, nós não temos ainda, pode ser que agora aconteça isso, mas na história nós não temos nenhum movimento de desigrejados que tenha permanecido ad eterno dessa maneira. A tendência dos grupos que saem da igreja são duas, não existe uma terceira. Uma, ela desaparece. Esses grupos que saíram das instituições terminam desaparecendo, são pulverizados da história. E a segunda tendência é esses grupos virarem novas igrejas, se institucionalizarem, né? Então, eu não conheço nenhum movimento desigrejados, que eu chamo de niilismo eclesiástico, que fique assim, ad eterno como tal. Todos eles terminam se institucionalizando de alguma maneira. Então, essa ruptura, eu acho que não acontece, porque ela no Brasil, isso ainda é novo, na história da igreja não é. Esses processos de rompimento já acontecem há 2000 anos. No Brasil, isso é uma novidade. Surgiu no IBGE o indicativo em 2010 apenas. Mas eu acho que a tendência vai ser virarem instituições, né? E alguns já viraram, inclusive. O defensor dessa visão, pastor, aqui no Brasil é o Caio Fábio, né? Sim. Tem defendido muito. Quando a Cristiane perguntou aqui pra gente, quando e por qual motivo se iniciou esse movimento no Brasil? Foi por causa dessa força do Caio Fábio, por ser um pastor tão conhecido, ou isso já veio antes dele? Como é que foi isso no Brasil? Ô Tácito, todo movimento precisa de um guru. Uhum. Se você olhar para todos os movimentos com olhos da sociologia, né?
todo movimento tem que ter uma espécie de referência teórica do movimento, né? E a figura dele é surgiu caricata, antes dele. Né? Esses desencantos surgiram antes dele, com a igreja. Uhum. E quando ele saiu, e ele decide romper com a instituição dele, que era a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, ele termina, esses desigrejados encontraram no Caio Fábio um ponto confiável de referência. Não era, afinal de contas, um cara que surgiu do nada, era Caio Fábio, né? Então isso dava um certo aporte, uma certa segurança. Ele foi uma espécie de porto seguro do movimento, né? Alguns desigrejados não aguentaram, né, ficar ali, porque o negócio ali é punk, né? Caminhar com o Caio não é fácil, né? É barra pesada. Então muitos não aguentaram ficar, mas ele foi, sem dúvida, naquele primeiro momento, uma espécie de guru do movimento dos desigrejados no Brasil, sim, sem dúvida. Então a maior força, a gente pode afirmar que a maior força está então no movimento que o Caio Fábio conduz, ou ele dissemina isso? Não chegaria a ser a maior força, não. Ele talvez seja o nome mais expressivo entre aqueles que falam para o movimento, né? Você tem aí o Mário Persona, você tem Irmão Rubem, você tem Aquel, né? O Mário Persona é desigrejado também? O Mário Persona, ele é do movimento dos irmãos, que é aquele movimento dos irmãos de Plymouth, né? De John Nelson Darby. Ele é um herdeiro no Brasil do movimento darbista. E o movimento darbista foi um movimento de nihilistas eclesiásticos no século XIX que romperam com a igreja anglicana, né? Então ele é um herdeiro dessa tradição no Brasil, Mário Persona. Então ele fala para esse público. O Irmão Rubem, que é um maluco da internet, fala para esse público também, né? O Aquel, que é um cara que tem uns argumentos tenta ter alguns argumentos consistentes, fala para esse público, mas de todos eles, Caio Fábio é, sem dúvida, aquele que alcança dezenas de milhares, né? Ele fala até por causa do peso inegável que Caio Fábio construiu no Brasil. Então ele é uma pessoa conhecida que fala para um grande público de desigrejados. Entendi. Isso que é o grande complicado, porque ele era uma referência presbiteriana e a teologia dele era extremamente saudável, né? Saudável. E, repente, o Caio, ele era o representante no Brasil do Pacto de Lausanne. Bacana, que bacana. Pastor, olhando para essa situação que nós vivemos, essa situação até da pandemia, onde todo mundo tem acesso à internet, acesso à teologia. Tássio, tô vendo aí um abraço do meu amigo, só um minutinho, tô vendo um abraço do meu amigo Vanderlei, amigo de infância, tá morando lá em Brasília. Vanderlei Júnior. Um abraço, Vanderlei, abraço de tricolor. Boa. Botou o Trifluminense agora na história, vai ter a gente para tudo. A internet aqui. Vamos lá. Nessa situação atual, cibernética, você acha que isso pode estimular o desigrejamento das pessoas? Ou ela fortalecerá a igreja atual? Porque a gente está vivendo hoje, pastor, um momento onde todo mundo tem acesso a muitas lives. Então, os cultos também têm sido transmitidos. A gente até conversou sobre isso na nossa última conversa. Sim. Então, você acha que essa situação ela pode ocasionar o desigrejamento de muitas pessoas? Tássio, pode. Eu acho que aquele que já tem uma tendência de não levar o templo muito a sério, né, as reuniões regulares, isso pode ocasionar sim. Mas eu tenho acreditado, o que eu tenho visto é um efeito contrário. Eu acho que muitos desigrejados, eles terminaram por conta dessa pandemia, entrando em contato, fazendo parte, né, dos trabalhos online que as igrejas começaram a oferecer, né? As igrejas todas estão organizando suas classes de escola dominical online, cultos online. Muitos desigrejados voltaram a ouvir seus pastores, porque seus pastores não falavam na rede, não falavam online, pregavam só para o seu público, seu rebanho, dentro do universo do culto dominical. E muitos desses voltaram a ter contato e até participar de uma classe de escola dominical online. E essa reação de reencantamento, ela pode acontecer sim, e eu acho que é o que vai acontecer com muito mais intensidade do que arrastar gente que estava muito sólida
dentro da igreja para fora da igreja. Eu creio muito mais numa reaproximação dos que saíram. Então, o senhor acha que esse momento pode acontecer, então, fortalecimento da igreja? É um alerta para essas pessoas. Você acha que pode acontecer isso? Sim, até porque até a própria valorização das reuniões regulares, né? As próprias reuniões regulares, que nem sempre eram tão prestigiadas assim, especialmente aquelas do meio de semana, como que há anseios, choros, né? Manifestações de saudades, né? Irmãos gravando vídeos, gravando áudios, fazendo depoimentos públicos, né? Registrando sua saudade de um abraço, né? De um irmão, de ouvir uma voz. Na igreja que eu pastorei, recentemente, dois irmãos se viram, né? Pela rede, pelo Skype. Uma das partes se emocionou e começou a chorar. Teve que a outra parte esperar um pouco, né? Para poder a outra se recompor e seguir conversando. Ficou emocionada só em ver a fisionomia e ouvir a voz do irmão. Foi muito bonito isso. Isso na igreja aqui de Niterói que eu pastorei. Então, acho que muitos estão tendo essa experiência da saudade e da valorização. Então, eu creio que a igreja possa ser valorizada, assim, por alguns que, por alguma razão, estavam um tanto desinteressados, né? Vencidos pelo cansaço. Eu creio que pode haver um reencantamento desses grupos, sim. Bacana. A próxima pergunta até trata sobre essa questão também. Ela fala, eu estava conversando com um amigo sobre essa questão da comunhão, sobre a falta, né, de comunhão, como nós sentimos falta, saudade, como a comunhão nos fortalece, né, como cristãos, como irmãos. E eu acho que isso vai proporcionar, né? Eu acho que é natural de toda a igreja que essa saudade de cultuar com os irmãos, de cantar com os irmãos, de ouvir a exposição da palavra. A partir desse ponto, então, pastor, da comunhão, você acha que essa pandemia, então, ela está despertando nesses possíveis desigrejados, aqueles que estavam com vontade de sair, aqueles que talvez estavam influenciados, está mostrando para essas pessoas que a falta, no caso de comunhão, não é benéfico nem um pouco, porque hoje a saudade só aumenta a cada dia? Você acha que essa saudade que nós estamos sentindo está mostrando para as pessoas, olha, é importante a comunhão, veja como isso é saudável? Ô, Tasto, não tenha dúvida. Quando você pensa na igreja, o que é essencial numa igreja, né? Numa igreja organizada, uma igreja chamada de institucional, ela tem vários ministérios, vários departamentos, né, que ajudam a sua funcionalidade. Mas aquilo que é realmente essencial são três elementos, que são os três elementos culticos que justificam o ajuntamento. Você tem audição da palavra, pregação e audição, né, da palavra de Deus, adoração, né, e aí entra oração e celebração da ceia, e em terceiro lugar, você tem comunhão. Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Então, partir do pão e orações, elementos da adoração, comunhão, coinonia e pregação da palavra. Esses três elementos são os três elementos que não podem faltar numa reunião pública. Se faltar um dos três, a igreja não cumpriu a sua missão. O povo tem que orar, tem que ouvir a mensagem, o pastor tem que pregar e a adoração a Deus tem que acontecer, né? Então, a comunhão, ela é um meio de graça. A comunhão não é um tema, entre outros, que nós, pastores, escolhemos para trabalhar. A comunhão, ela é bíblica, ela é teológica. E essa perseverança na comunhão, conforme Atos 2:42 diz, ela acontece porque quando você se converte, o Espírito que vem habitar em você é o Espírito da comunhão. É o Espírito Santo, e que, quando ele passa a fazer morada em você, nós aprendemos em boa teologia que o Espírito Santo procede do Pai e procede do Filho, né? É a chamada doutrina da processão do Espírito. Então, na verdade, a Trindade passou a fazer morada em você. Então, Pai, Filho e Espírito Santo habitam em nós, por meio da presença boa do Espírito Santo, né? E com isso, então, há uma eterna comunhão entre Deus Pai, Deus Filho,
Deus e Espírito Santo. Então, essa comunhão, ela acontece entre nós porque o Espírito Santo que habita em nós é espírito de comunhão. E nos leva a amar os irmãos. Né? O crente que tem problema eterno, nunca resolvido, e não se incomoda, o cara canta no louvor, o cara só nunca resolve, ele tem um seríssimo problema. Ele dá todos os indícios de que ele não é um cristão. Porque o cristão tem lá suas tretas, como Paulo tinha com o Tiago, teve com Pedro, teve com Barnabé, teve com João Marcos. Paulo era um cara treteiro, mas ele resolvia suas paradas todas, entendeu? Então, assim, a gente briga de vez em quando na igreja, a gente briga, é igual irmão, né? Dentro de casa, briga, mas se resolve, se acerta, se perdoa, porque comunhão não é só, eu tenho comunhão com Deus. Se não tiver comunhão com o irmão, não está servindo para nada. Pastor, pegando esse gancho nessa palavra sua, e aqueles irmãos que se dizem cristãos, mas que não têm prazer nenhum de estar em comunhão, mas não há inimizade, não há briga, não há contenda, mas as pessoas não há prazer. Você acha que essas pessoas realmente se converteram ou estão no processo da santificação, como a gente chama na teologia? Isso é subjetivo, né, Tasso? Porque, por exemplo, você pode ter uma pessoa, né, verdadeiramente convertida, mas porque por razões psicológicas, de personalidade, não é das mais simpáticas, não é das mais risonhas, não é muito de falar com todo mundo, mas ele é um crente. Se depender dele de alguma coisa, né, o pastor pedir, algum trabalho aparecer para servir a Deus, ele vai lá e serve. Agora, por razões, ele é um tanto fechado, isolado. Então, a gente não pode querer que a comunhão seja exatamente igual com todo mundo. O que todo mundo tem que ter é comunhão. Agora, para uns, comunhão vai ser chegar na igreja e dar um beijo no pastor. Né? Até varões, até irmãos, chegar e te dar um beijo. Para outros, eles não vão fazer isso nunca. Vai ser um aperto de mão formal. Tem outros que nem esse aperto de mão vai fazer em relação ao pastor. Mas ainda assim é um verdadeiro crente. Mas ele tem as limitações dele, ele tem a maneira dele ser. Eu lembro de uma história muito engraçada que eu ouvi do pastor Levi Bastos, que foi meu professor no meu primeiro mestrado em ciência da religião. O Levi Bastos ele fez doutorado em Tübingen, na Alemanha, com ninguém menos que Jürgen Moltmann. Ele estudou com Moltmann. Né? Pesado, hein? Pesado. O Levi é pesado. E aí, nesse período do doutorado dele, ele pastoreou uma igreja metodista. O Levi Bastos é metodista, né? E era uma igreja alemã, obviamente, com alguns brasileiros. E aí, Levi brasileiro, né? Daqui do Rio de Janeiro, aquela coisa toda de cumprimento, né? Vira para teu irmão, não sei o quê. Ele foi falar isso na igreja lá na Alemanha. Aí, quando ele dirigiu-se a um metodista alemão, o metodista fuzilou ele com os olhos, né? E fez assim, ó. Aqui não. Aí, no final do culto, falou assim, pastor, não faça isso aqui. Quer dizer, era o jeito do cara, né? Daquela comunidade, daquele bairro na Alemanha. Quer dizer, que é um traço, aliás, de todo alemão, que é diferente de um latino, né? Como os italianos, como os portugueses, os brasileiros. Então, eu acho que é possível, sim, algumas pessoas mais retraídas, mais tímidas, não tão populares, digamos assim, na igreja, nem tão expressivas, mas ainda assim crentes legítimos e que, na sua pequena e limitada forma, exerce, sim, alguma maneira de comunhão. Agora, tem aquele que é expansivo, simpático, beija todo mundo, né? Aí esse parece que é o cara... esse é o padrão. Não é o padrão, aquele é apenas o jeito dele. Bacana. Pastor, o Marcos Carvalho, ele pergunta assim, pastor, você acha que a eclesiologia será afetada pós-pandemia? É a pergunta que ele faz aqui. Só repete a pergunta, Tássio. Você acha que a eclesiologia será afetada após a pandemia? Tem se discutido muito isso. Se a eclesiologia se a pandemia vai afetar a nossa eclesiologia, né? Para quem está assistindo a gente e não domina os termos da teologia, eclesiologia é o estudo da igreja, né? Que no fundo o que ele está perguntando é se o nosso jeito de ser igreja ficará alterado pela pandemia.
Eu tenho dificuldade de entender que isso vai acontecer. Como eu disse, quando isso passar, o que vai valer é o próprio desejo de retorno à normalidade, né? Então, o que eu acho que tem que considerar, Tássio, e aí talvez responda a questão dele, é nós, quando voltarmos à normalidade, não esquecermos essa forma de comunicação que nós negligenciávamos, né? Mesmo a sua geração, que é bem mais nova que a minha, era uma geração de pastores que não fazia uso plenamente de todos os recursos digitais, né? Basicamente usava o Instagram, o Facebook, o YouTube, mal era usado para alguma coisa pessoal, postar uma foto, né? De indicar um livro. Agora, usando estrategicamente, com essa possibilidade de você alcançar os lugares mais longínquos, eu acho que aí sim, eu acho que aí essa pandemia, ela nos traz um despertamento de que estávamos negligenciando essa possibilidade, esse canal. Agora que isso vai alterar a forma, digamos, convencional de ser igreja, eu já não creio não. Eu acho que termina voltando à normalidade. Essa pergunta que ele faz, pastor, interessante, até na discussão que a gente estava vivendo há um tempo atrás, e ainda vive sobre a questão do batismo online e ser online. É uma questão até que ele trata, essa pergunta dele pode falar, porque muitas pessoas estão argumentando que você pode até batizar de forma online. Então, a exologia não pode ser alterada por causa dessa pandemia. É importante que... São os extremos, né? Assim. São os extremos. A necessidade que alguns pastores têm, por alguma razão, de ficar dando satisfação e respostas muito rápidas a uma demanda que é uma demanda local, é uma demanda momentânea, né? Esse isolamento não é para sempre, ele vai durar apenas um período. Então, você modificar toda uma tradição de 2000 anos para atender uma forma que diminui, inclusive, o valor, o significado, a simbologia, exatamente. E eu vou dizer até a beleza, eu acho que, na minha opinião, é um absurdo. Eu acho que é muito mais uma onda, dar satisfação a uma plateia. Eu não daria essa satisfação. Eu esperaria isso passar, porque vai passar, e voltaria para as formas consagradas na história acerca das nossas celebrações. Bacana. Pastor, uma outra pergunta. A possibilidade de um desigrejado voltar à comunhão, o que precisa acontecer para que ele volte? O que você pode nos ajudar a contar? Grande parte, numa pesquisa foi dita, Tássio, uma pesquisa, tem um instituto privado em São Paulo chamado BPEC. E esse instituto alistou 1 milhão, catalogou 1 milhão de desigrejados. E fez uma pesquisa qualitativa com esse grupo. Não com esse grupo todo de 1 milhão, mas com um contingente. E nesse contingente foi apontado que mais de 70% dos desigrejados entrevistados, eles afirmaram que voltariam para as igrejas se eles encontrassem uma igreja bíblica e um pastor sério. Bacana. Ou seja, o que as igrejas precisam ser para que os desigrejados sintam-se atraídos a voltar? É ser a igreja do Novo Testamento. É ser uma igreja bíblica, né? E que tem uma liderança séria. Eles não encontraram líderes sérios e não estiveram dentro de igrejas bíblicas. Por isso, eles debandaram. Então, se eles encontrarem uma igreja sólida, séria, né? E um pastor que seja ético e sério no seu ministério, eles mesmos disseram, entre 10, 7 disseram, mais de 7, nós voltaremos. Bacana. Basta nós encontrarmos. Bacana. Só que encontrar é a questão. Eles estão procurando ou não estão procurando, né? Essa pesquisa mostra isso também, pastor? Que há o interesse deles ou eles estão felizes assim? Porque eu vi um testemunho de uma pessoa que diz desigrejado que ficou 5 anos sem frequentar igreja nenhuma. Sim. E não se importava. Não estava se importando. Ou seja, será que há uma necessidade para eles? Eles reconhecem que há essa necessidade de buscar ou estão vivendo a vida deles sem se importar com isso? Quando você pega aqueles 2 grupos que eu falei, os decepcionados e os críticos, né? Os críticos do sistema, os críticos não procuram. Eles entendem que eles descobriram a verdade.
E a verdade encontre Deus fora da igreja. Essa é a verdade para ele. Né? Deus, chega a ser engraçado, Deus pode estar em todos os lugares, mas ele não pode estar dentro da igreja congregacional de Teresópolis. Né? Na praça de Teresópolis, Deus se encontra. Na praia, Deus se encontra. Se você pegar o violão, né? 5 irmãos aí, e for lá para a serra, tomar banho de cachoeira e louvar a Deus, eles vão dizer, Deus se encontra aqui. Mas se você pegar esses mesmos 5 irmãos e entrar dentro do templo de Teresópolis, Deus não entra com você. Os 5 entraram, mas ele não entra. Quer dizer, é um negócio meio estranho, né? Então, então os críticos não procuram. Mas o primeiro grupo, que é o grupo dos decepcionados, né, que saíram com feridas, magoados com a relação tensa que tiveram, esses tem vários que procuram, né? Vários que procuram porque eles querem isso. Você tem entre esses decepcionados aqueles que não acreditam mais, perderam a esperança de encontrar uma igreja bíblica e um pastor sério. Mas outros decepcionados encontram. Inclusive, a gente tem relatos, né? Tem um autor chamado Todd Hunter, né? Ele é um norte-americano e ele escreveu um livro muito interessante que vale a pena você ler. Dê outra chance à igreja. No prefácio, ele diz assim, de um ex-desigrejado para igrejados e reigrejados. Bacana. Então ele pega ali desigrejados, igrejados e reigrejados, lá no prefácio, muito interessante. E ele fala desse trânsito dele, saindo da decepção, indo para o movimento dos desigrejados, saindo do movimento e voltando para a igreja. Aí ele escreveu um livro, Dê Outra Chance à Igreja, editora Ultimato. Deliciosa leitura, vale muito a pena. Bacana. Pastor, você acha que, olhando para essa, como historiador e pastor, você acha que o movimento dos igrejados, ele vai continuar crescendo ou ele vai retroceder em algum tempo? O que você acha, a sua opinião como historiador? Otácio, todas as estimativas apontam para ainda um crescimento ainda, né? Você tem no Brasil mais de 50 milhões de evangélicos, né? E aí, sem entrar no mérito, porque a gente tem que entender todos os espectros, né, políticos e ideológicos, mas à medida que uma igreja, qualquer seja o segmento, ela se aproxima de uma ideologia política, gera também decepção. Né? Tanto aqueles que se aproximam de um projeto de esquerda se decepcionam com esse movimento e saem, né? Como aqueles que também vão para um outro extremo, terminam produzindo também uma certa desconfiança. Então, todos os indicativos de crescimento ainda por alguns anos. Mas como todo movimento vai perder fôlego também. E vai chegar um momento que vai estagnar. Mas essa estagnação ainda não é para agora. A igreja ainda tem dado muito motivo para a turma desigrejar. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta agora no contexto de nossa igreja, sobre essa questão dos desigrejados. No contexto de nossa igreja, com uma orientação reformada, como a minha igreja, no caso, com a Nacional de Teresópolis, uma igreja centrada no Evangelho, que vive a centralidade da Escritura, pode contribuir para o retorno dessas pessoas à comunhão? Ô, Tássio, sendo uma igreja bíblica, que prega a palavra, preocupada com missões, preocupada com evangelização, preocupada com ação social, que é importante, uma igreja que ora, né? Uma igreja que cai na graça dos seus vizinhos, porque é uma igreja caridosa, né? Quando se entra na igreja, se ouve uma pregação bíblica pautada na Escritura, um pastor sério, comprometido com o seu rebanho, que realmente pastoreie, né, a igreja, que oriente, que exorte quando necessário, que até discipline, que a disciplina é bíblica, quando surgir a necessidade da disciplina. Então, a melhor maneira da Igreja Congregacional de Teresópolis ela ser um ponto, um polo de atração a desigrejados, ela é continuar a ser a igreja séria que ela é. E você continuar sendo o pastor bíblico que você é. É isso que eles precisam. Eles não querem igreja com parede preta, pintada, com barril, com a fumar. Se quiser fazer, pode também. A linguagem não é tão importante aqui, né? Mas, assim, por trás
desses elementos joviais, o que importa, o que segura alguém na igreja, não é se o púlpito é de madeira ou se é um barril. O que importa é se quem está no púlpito, de madeira ou de barril, preto ou de verniz, é se ele prega a Escritura, se a palavra é bíblica, que é a palavra bíblica que restaura, não o local onde ela está sendo proferida, né? Então, seja uma igreja com fachada tradicional ou fachada contemporânea. O que é importante é o que acontece dentro dessa igreja. Sim. Se ali é praticada a comunhão, se ali os sacramentos são celebrados, batismo e ceia, conforme a Bíblia ensina, né? Se há evangelização, se há ação social. É isso que importa para um desigrejado que só está nessa condição porque não encontrou ainda uma igreja assim. Mas eu tenho certeza que se ele pegar a Serra dos Órgãos, ele subir, ele encontra em Teresópolis. Amém. Então a gente volta ao assunto que é a centralidade da palavra que fortalece essas pessoas, né? Porque o que deixa essas pessoas estão aqui, elas saem, na verdade, se tornam desigrejados, às vezes é por falta de conteúdo bíblico. A gente pode afirmar isso também, pastor? Sim, com certeza. Você pensa bem, né? Uma pessoa que entra na comunidade da fé e ela quer ouvir uma mensagem que possa falar o coração, né? E ela não encontra esse alimento sólido, né? Um alimento que possa, de fato, saciar a sua fome de justiça, né? Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão fartos, né? Serão saciados. E aí a pessoa entra e ela não encontra esse alimento sólido, aquilo termina prejudicando a sua vida espiritual. Então, esse compromisso com a Escritura Sagrada, com a palavra, ela é fundamental para que a igreja possa exercer o seu ministério aqui na Terra e alcançar esses irmãos que se encontram nessa situação de desencantados com a eclesia. Bacana, bacana. Pastor, para a gente caminhar agora para o encerramento da nossa live, eu queria só... Tem algumas perguntas. Se quiser fazer. Eu entendi, desculpa. Se tiver algumas perguntas aí que alguém mandou, pode fazer que a gente colabora aí com a resposta. Se eu souber responder. Né? Irmãos, se vocês quiserem, então, a gente está caminhando agora para o final da nossa live. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, esse é o momento, então, porque a gente tem aí 7 minutos para a nossa live encerrar. Pastor, enquanto as pessoas mandam a pergunta, então, enquanto as pessoas falam, pensam aí, eu queria pedir você que você desse um conselho para os possíveis desigrejados que talvez estão nos escutando ou vão nos escutar depois, porque essa live vai para o nosso canal no YouTube. Então, eu queria que você desse um conselho como pastor, como pessoa que estudou, historiador, um conselho a essas pessoas nesse momento para que elas possam ouvir de você uma palavra. Tácito, em todos os lugares há um remanescente fiel. Sim. Deus nunca vai deixar nenhuma região sem os seus. Que Ele é o Senhor soberano sobre todo o universo. Né? Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então, em todos os lugares há um grupo que invoca o nome do Senhor. A gente não pode, e aí os desigrejados, no caso, não podem cair naquela depressão de Elias, onde ele considerava que só tinha sobrado ele, o único fiel em Israel. Todos os demais se dobraram a Baal. E aí vem o Senhor e diz assim, não, Elias, você está errado. Eu tenho ainda 7.000 que não se dobraram a Baal, que invocam o meu nome. Aquilo foi uma surpresa, um alento para Elias. Ele achava que ele estava sozinho, que ele era o único fiel, que não tinha mais ninguém sobrado ali de fiel no reino. E Deus o surpreende, lhe dando a informação que tinha muita gente ainda em Israel que buscava o Senhor. Então, em todos os lugares, tem alguém invocando verdadeiramente o nome do Senhor. Peça ao Espírito Santo, né, para que mostre aonde é esse lugar. Qual é essa igreja? Onde está essa comunidade que fica no bairro, na cidade onde mora, seja numa aldeia no interior do Brasil, seja numa grande metrópole, né? Certamente tem alguém ali pregando o evangelho e fazendo um trabalho sério. E se pedir, o Espírito Santo vai mostrar. Amém.
Pastor, uma coisa que a gente sempre cometia um erro no passado, evangelizando, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Esse é um erro, procura a igreja bíblica próxima à sua Sim, casa, porque é isso que vai fortalecer a nossa caminhada. E é nisso que a gente precisa exato. estar sempre olhando com os olhos bem fixos nessa questão. Pastor, eu quero te agradecer mais uma vez por você estar conosco aí. Prazer. Quero te agradecer muito, muito obrigado. Aí essa live ela vai para o YouTube, então depois outras pessoas também vão ter essa oportunidade de poder ouvir mais sobre isso. Eu queria que você, por favor, pudesse mostrar o seu livro de novo aí, porque eu tô com a capa antiga, para que as pessoas pudessem comprar. Gente, esse aí é o livro do pastor Hidauro Campos, Desigrejados. Vale muito a pena você comprar. Você vai ter uma noção muito maior sobre esse assunto lendo esse livro. O prefácio é do Augusto Nicodemos, correto? Isso, é. O Augusto prefácio Nicodemos. do Augusto Nicodemos e a apresentação da doutora Jussara Mello, lá da PUC, que é professora do curso de doutorado em História, e eu tive a honra de ser pastor da Jussara, quando a Jussara era membro da Igreja Congregacional de Andorinhas, né? Hoje a Jussara mora no Rio, e mora pertinho da PUC, e quando eu cheguei em Andorinhas, ela está fazendo mestrado, ela fez o mestrado, doutorado, e agora compõe o corpo docente da PUC, ela que apresenta o livro e o Nicodemos faz o prefácio. Bacana. A Cris colocou aqui que o sogro dela tem uma pergunta, mas Cris, eu não estou vendo aqui. Ele já enviou a pergunta? Porque nós vamos encerrar agora a live. Eu não estou vendo aqui a pergunta. O senhor conseguiu ver? É a Cris? É a Cris. É a Cris? Falou. Isso. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Ele botou aqui, ó, em sua visão, existe desigrejados dentro do templo? Legal essa pergunta, muito bacana. Sim, olha. Então, a gente vai encerrar com boa essa pergunta. Kev De Young. Desigrejados dentro do templo? Kev De Young escreveu um livro chamado Por que Amamos a Igreja, editora Mundo Cristão. E o Kev De Young escreveu um livro, aliás, um artigo. Além do livro, ele escreveu um artigo. E nesse artigo ele fala de uma categoria que eu não estudei ainda. É os semi-igrejados. São aqueles que estão, mas não estão. O senhor pode definir esses estão, mas não estão em que sentido? Semi-igrejados, aqueles que estão dentro da igreja e parece que não estão. São inoperantes, não fazem absolutamente nada, né? Nunca se pode contar com eles para nada. Eles estão ali, mas no fundo, não fazem parte daquela comunidade. Não se sentem pertencentes. Entendi, bacana. Então isso aí já vai vir Desigrejados 2? É o próximo livro? Ou semi-igrejados, conforme o Kevin DeYoung diz, né? Bacana. Pastor, mais uma vez, boa noite. Obrigado pelo carinho, pela conversa, Prazer. por esse papo de quarta, tá? Que sim, Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, tá? Dá um abraço na Sandra, na Simone aí. Deus abençoe Obrigado, vocês. filho. E um beijo também para todo mundo, sua esposa, e também aí para todos os irmãos da Igreja Congregacional de Teresópolis, a igreja que eu tenho no coração. Amém. Pastor, um abração. Fica com Deus, tá? Outro, um abraço. Com Deus. Irmãos, nós vamos encerrar então a nossa live agora. Semana que vem nós vamos ter mais uma live aqui com o pastor Helder Cardim. O pastor Helder Cardim fez uma live conosco há umas semanas atrás e falou conosco para conversarmos depois sobre espiritualidade. Então, semana que vem, dia 29, nós vamos conversar sobre espiritualidade ou misticismo evangélico. No caso, a gente vai conversar sobre essa questão da espiritualidade cristã, protestante, como a gente vai falar sobre isso. Depois a gente vai colocar essa arte aí no Instagram e a gente vai bater um papo sobre isso. Então, semana que vem, live, papo de quarta com o pastor Helder Cardim. Você não pode perder também, vai ser muito bacana. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Boa noite para vocês.